Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje nós vamos falar sobre circunferência. Circunferência, né, o lugar geométrico, e a equação, né, a equação geral da circunferência. Então, o que é uma circunferência? Circunferência é um lugar geométrico, tá, dos pontos de um plano que distam igualmente, ou seja, a mesma medida, chamada de raio, de um ponto fixo denominado centro. Então a gente vai falar que a circunferência é o que? É uma união de pontos, tá? O qual todos têm a mesma distância, e essa distância é chamada de raio desse ponto fixo que é o centro. Então a circunferência é o que? É a linha, é uma linha, enquanto o círculo, né, é o que? É a área plana, o que está dentro dessa figura. Tá? Então isso vai ser nossa diferença. Então circunferência é o que? É apenas esse comprimento. Então isso daqui que a gente chama de circunferência, né? Círculo é o que está dentro, como se fosse a área do círculo. Então vamos considere o centro da circunferência, o ponto C de centro, H e K. Então ele tem H na coordenada X, tá? Na abscissa, né? E K na ordenada Y, X e Y, é o centro. E R é o raio. Então, a ideia aqui é a gente tentar calcular a equação geral da circunferência. Então, a gente vai falar o quê? Então, ou seja, se a gente tem um ponto C e um ponto P, a gente sabe calcular o quê? A distância entre dois pontos, que a gente já viu isso. Então, a gente vai usar exatamente essa brincadeira. Então, ó, estamos interessados nos pontos que satisfaçam a condição, tá, de que entre a distância entre P e C ser igual ao raio. Então, assim, a distância entre o ponto P e o ponto C tem que ser igual ao raio, que é a distância entre dois pontos. Então, é só calcular a raiz quadrada, né? Quem que é a distância entre dois pontos? A distância entre C e P. Quem é? Vai ficar o que, ó? Opa. Quem? X menos H, não é? Que é esse tamanho, ó. É o que? É X, né? Ó. X menos H mais H y menos k, que é essa distância aqui, ó, ao quadrado, né? E raiz quadrada disso daqui é igual ao raio. Levando os dois lados ao quadrado, vai ter quem? X menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então essa daqui é a equação da circunferência, tá? Se a circunferência estiver centrada na origem, ou seja, o que que é? Esse centro aqui é tal que ele está aqui, ó, né? Centrada na origem. Então quer dizer o quê? Que ele vai estar exatamente em 0, 0. Então nesse caso aqui, ó, o h e k é 0, tá? Então isso é a equação geral da circunferência, que é bem tranquilo. Então a equação geral da circunferência, ó, de toda forma, ela pode também ser escrita desta maneira aqui, né? Que é a maneira estendida. Então aqui, ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais dx mais ey mais f. Tá? Por quê que a gente pode entrar dessa maneira também? Que a gente pode encontrar também o centro da circunferência, ó, através dessas fórmulas, usando essa equação estendida aqui. Tá? Particularmente eu gosto mais de usar esse tipo aqui, o qual h e k aqui é o centro. Lembrando sempre que a fórmula é negativo, tá? Sempre menos aqui. Então, se o número que tiver positivo, então o raio é negativo. Se aqui é negativo, no raio é positivo. A coordenada do centro é positivo. O raio é sempre positivo. Então, o raio é sempre A ao quadrado. Tá? Aí você pode usar essa fórmula aqui para encontrar o centro. Menos D sobre 2 menos E sobre 2. Ó, menos D sobre 2 menos E sobre 2. E para encontrar o raio, meio da raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F. Tá? Então você pode usar isso também. Então, ó, o primeiro exercício aqui que está feito aqui, ó, é calcular, tá? Encontrar, né, as coordenadas do centro, qual que é o centro da circunferência e qual é o raio. Por duas maneiras, completando o quadrado, que é a maneira que eu gosto, que eu acho mais interessante, e por essa fórmula, que você decorar essa fórmula aqui, que para mim, né, decorar mais uma fórmula, assim, você pode decorar, mas eu acho que é desnecessário nesse nosso estudo. A gente quer aprender
Como que chega? Então assim, a gente tem essa equação aqui estendida. Ó. Então a gente tem exatamente essa cara aqui, ó, ax² mais ay² mais dx mais ey mais f. Essa cara aqui, ó, tá? Então você pode calcular pela fórmula ou fazer direto. Então, completando o quadrado, a gente vai usar aquela fórmula a mais b quadrado. É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. Então, repara que ali está o que está a maneira aberta. Então, a fórmula aqui, ela está aberta. Ó. Então, você tem que juntar x² com x e y² com y, né? Então, vai ficar quem? Ó? X menos 1 ao quadrado. Aí, menos 1 de novo. Porque quando você calcula isso daqui, ó, x ao quadrado é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais eu vou somar mais 1. Então, eu tenho que tirar 1 para ficar a mesma coisa. E aqui vai ficar quem? Y menos 2 ao quadrado. Por quê? Porque aqui é y ao quadrado menos 4. Então, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Y ao quadrado mais 2 vezes 2, 4, né? Vezes y. Aqui é menos. Então vai ficar menos 4y mais 4. Então tem que subtrair 4 também. E esse outro 4 aqui já é o que estava na fórmula. Então eu completei quadrado, né? Juntei esse termo com esse aqui. Então ficou x menos 1 ao quadrado menos 1. Porque quando eu abrir o quadrado perfeito aqui, ó, né? Esse termo aqui vai ficar positivo. Então vai cancelar. Quando eu fizer aqui também vai ficar quem? Y ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. 4y mais 4. Menos 4 morreu. Então voltou a mesma equação, que é essa equação aqui. Então daqui para cá manipulou. Então menos 4, menos 4, menos 1, menos 9. 9 passa para lá. Então o centro é 1 e 2. Ó, tá aqui. Que é o H e o K. Esses caras aqui, ó. Cadê? O H e o K. Né? Que é o centro da circunferência. Tá? E o raio, ó, é a raiz quadrada do que aparece sozinho aqui, que é o 9. Então, raiz de 9 é 3. Tá? Pela fórmula, né, você pode fazer isso aqui. Ó, a fórmula aqui. Ó, o centro é menos d sobre 2 e menos e sobre 2. Lembrando que a fórmula, se a equação não está nessa cara, tem que colocar nessa cara aqui. Né? Isso é importante. Então, só calcular o centro. Ó, menos 2 sobre 2 e menos 4 sobre 2. Lembrando que aqui, ó, é menos 2 o d e o e é menos 4. Então, é só jogar aqui. Então, vai dividir, vai dar 1 e 2, que é o mesmo centro. Então, as duas maneiras que tem de fazer. Tá? E o raio, ó, só calcular meio de raiz quadrada de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f. Quanto que é o d? Menos 2. Quanto que é o e? Menos 4. E quanto que é o f? Menos 4. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 ao quadrado, 16. E 4 vezes 4, 16. Quando é menos vezes menos, mais. 16, 16, 32, 36. Raiz de 36 é 6, dividido por 2, 3. Então, o raio é 3. Então, a mesma coisa. O raio 3, tá? E o centro, 1 e 2. É isso. E aí eu deixo esse exemplo para vocês fazerem, tá? Dada a circunferência, ó, dada a equação da circunferência aí, fazer a mesma coisa, completar o quadrado, completando o quadrado e achar pela fórmula o centro e o raio. Lembrando que aqui, ó, tá, não tá bonitinho, então tem que ficar o quê? X menos quem? Menos 3 sobre 2. Quando multiplicar, vai ter que aparecer 3 de novo. E aqui vai ficar quem? Y mais quem? Mais 5 sobre 2. Quando multiplicar, tem que aparecer 5. Então vai ficar quem? Ó, y mais 5 sobre 2 ao quadrado. Então tem que ficar quem? Porque quando a gente calcular y ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes y, tem que aparecer 5. Então tem que ficar dividido por 2 para cancelar o 2. Só prestar atenção nisso aqui e você tirar o termo subtraindo, que é o que passa lá, tá? Então, fazer esse exemplo aqui. Esse aqui também, ó, fazer também, tá? Deixar para vocês aí. Determinar o valor de k de modo que y ao quadrado mais x ao quadrado menos 8x mais 10y mais k é igual a 0, tá? Seja a equação da circunferência de raio 7. Então, ó, maneira mais fácil, eu acho. Completa quadrado ou você usar a fórmula. Pode usar a fórmula também, ó. Tá? Você não tem ali, no caso você não tem o f, aqui é k, então bota 7 aqui, meio, faz todo o processo, acha qual que é o f aqui, ó, que é o k. Né, ó, lembrando que a fórmula geral é essa, tá? Eu faria completando o quadrado, que é muito mais legal. Completo o quadrado aqui, vai ficar quem? X menos 4 ao quadrado e aqui y mais 5 ao quadrado. Aí faz bonitinho e vai achar o valor de k. Simples, tá? Bem de boa também. E mais um exemplo aqui, ó. Deduzir a equação da circunferência, cujo centro é 5 menos 2
e passa pelo ponto menos 1 e 5, tá? Então, é isso aí que tem pra gente fazer, circunferência, na próxima aula, tá? Por favor, a gente se encontra dia 18, né? Às 19 horas na plataforma lá. Muito obrigado e até mais. Bons estudos e faça os exercícios.